Você quer tirar fotos do céu noturno e não sabe por onde começar? Nesse vídeo eu vou te contar 4 tipos de astrofotografias para você escolher e quem sabe começar a fazer ainda hoje. Vamos lá! Olá, eu sou Vinícius Araújo, esse é o segundo de arco e existem várias técnicas para fotografar o céu noturno. Eu não sou um expert em astrofotografia, porém eu tenho uma experiência tanto como bolsista quanto como colaborador voluntário do Observatório Astronômico da UESP. Já dei palestra, mini curso, já operei muitos telescópios e toda essa experiência que eu adquiri me deram recursos para poder juntar um monte de coisas que eu já aprendi também para poder colocar isso num vídeo e mostrar aqui para vocês. Então assim, se inscreve no canal, já curte o vídeo. Cada interação, cada compartilhamento é muito importante. A gente está começando aqui agora. Não se esqueça, curte o vídeo, se inscreve no canal, porque tem muito mais material chegando aí para você. E com certeza você não vai se arrepender se você continuar com a gente. Então, vamos lá. E já falando do conteúdo, né? O primeiro tipo de astrofotografia é a astrofotografia de campo. Essa imagem aqui é a imagem da constelação de Órion, eu peguei no Pixabay. E você consegue ver aqui um monte de coisa, né? Você vê a nebulosa de Órion, você vê Betelgeuse, você vê Rigel, você vê as Três Marias. E qual é a característica da astrofotografia de campo? Dentre as características que a gente pode colocar como da astrofotografia de campo, a gente pode dizer que ela é uma das mais simples por diversas razões. Primeiro porque ela não possui um período específico do ano, ou seja, a qualquer momento você pode pegar o seu celular, apontar aí para qualquer região do céu e tirar uma foto. Eu mesmo já fiz várias vezes e geralmente as pessoas começam por aqui. Pega o smartphone, coloca no modo Pro da câmera, aponta para o céu e dá os comandos. Eu mesmo, quando eu comecei a tirar as primeiras astrofotos com o celular, eu não tinha nem tripé, então eu apoiava ele meio inclinado assim, né, com a câmera virado para o céu e botava ele meio deitado assim numa cadeira e tal, num apoio. Pedia para ele fotografar e ele fotografava. Então, assim, é muito simples. Não tem uma área específica. Qualquer lugar do céu que você estiver apontando e tiver estrelas ali, vai ser uma astrofotografia de campo. Então, você não tem problema com latitude. Geralmente, seu custo inicial é baixo. Por quê? Porque você não precisa ter muito recurso, né? Eu acabei de falar aqui que eu comecei a tirar a astrofotografia de campo com celular e sem tripé. Não precisa de telescópio e é por esse tipo de fotografia que eu estou começando. Então, geralmente, as pessoas fazem várias fotos tiradas de um único alvo e depois essas fotos são empilhadas. Mas não é necessário. Das fotos que eu tirei, todas elas tinham o que a gente chama de single frame, era uma única foto, não fazia empilhamento e também eu não editava, né? Ficava lá como eu tirei mesmo pelo celular. O segundo tipo é a astrofotografia de paisagem. Essa foto que eu estou mostrando para vocês aqui é do Maurício Salazar. Esse cometa em evidência é o cometa G3 Atlas. E essa imagem de destaque mostra esse cometa Atlas sobre árvores e um campo de grama em Sierra de Marroma, em San José, no Uruguai. A astrofotografia de paisagem ela é uma área da astrofotografia espetacular. Tem muitos astrofotógrafos renomados aí no Brasil que se destacam também por esse tipo de fotografia. Elas são simples também por alguns aspectos. Não é tão simples quanto você pegar o celular e mirar para frente e apontar, mas você consegue ter algum resultado mesmo sendo um astrofotógrafo iniciante. Aqui não possui período específico, ou seja, você não precisa se resguardar de um determinado período do ano para tirar a sua fotografia de paisagem. É preciso fazer um asterisco aqui, por quê? Porque nesse caso, quando você tem um objeto no céu como um cometa, você vai ter um período específico para combinar esse cometa no céu com alguma superfície aqui na Terra, alguma característica que seja construída por um ser humano, como uma casa, como um celeiro, como uma igreja, como um moinho ou qualquer outro, ou seja, combinando esse astro com alguma característica natural, com árvores, com dunas, com deserto, com montanhas, etc. Entenda,
A astrofotografia de paisagem ela não possui um período específico, porém, a depender de qual seja o objeto celeste que você está pretendendo fotografar, você vai ter que ter essa percepção de quando que ele vai estar em mais evidência ou em menor evidência e quando vai favorecer ou desfavorecer a sua fotografia. Então é necessário também ter cuidado com a ambientação, né? Porque é uma combinação da astrofotografia e da paisagem. É importante ter cuidado na hora de escolher tanto os alvos quanto os ambientes. E vai exigir um investimento inicial, porque provavelmente você vai precisar de usar um tripé, vai precisar de utilizar uma câmera fotográfica. E por mais barato que esses instrumentos sejam, do ponto de vista dos materiais mais simples e iniciais, ele requer de você um custo que a astrofotografia de campo não vai exigir. Você vai pegar um celular que você já tem e fotografar. No caso da astrofotografia de paisagem, o ideal é que você faça esse investimento inicial com uma câmera fotográfica, com um tripé e com alguns outros recursos. Vai ser necessário também utilizar algumas técnicas de empilhamento e de composição, porque você vai precisar fazer a composição, a junção desses dois elementos, o elemento celeste com o elemento terrestre. E a experiência com fotografia é um ponto a favor. É evidente que não é uma restrição isso aqui. É um apontamento importante. Então, se você está começando do zero na astrofotografia, como você não tem um preparo de experiência em outro tipo de fotografia, essa transição vai ser um pouco mais complicada. Se você já tem essa expertise, já fotografa outros alvos há algum tempo, certamente vai favorecer o seu desenvolvimento. E existem cursos específicos para esse tipo de astrofotografia, né? Então, não é raro encontrar cursos específicos para astrofotografia de paisagem. Essa foto é conhecida como uma temporada de Saturno. Essa é uma sequência de 6 imagens tiradas através de um telescópio por Andy Xelly de Blue Mountain, na Austrália, no período de um ano de uma foto para outra. A primeira, contando de cima para baixo, foi tirada em 2018. A sexta e última foi tirada em 2023. Embora 5 anos terrestres tenham se passado entre a primeira e a última imagem, na superfície de Saturno aconteceu o equivalente a sair do início do verão a quase o equinócio de outono, no hemisfério norte de Saturno. Essa imagem foi publicada no NASA Apod em 25 de agosto de 2023, justamente porque 2 dias depois, em 27 de agosto de 2023, aconteceria a oposição de Saturno daquele ano. A astrofotografia planetária já tem outras características. O que eu posso dizer para você logo de cara é que esse tipo de astrofotografia possui períodos específicos. Ou seja, com essa foto aqui de Saturno, essa composição de várias fotos de Saturno, 2018, 19, 20, 21, 22 e 23, você percebe que a angulação entre os anéis de Saturno vai mudando. Foi necessário experimentar essas fotografias durante um longo período de tempo, longo relativamente, estou falando de 5 anos aqui, você tem uma evolução. Detalhe é que não é apenas a diferença de 5 anos que afasta uma foto da outra. A questão é que nos 5 anos posteriores, a partir de 2023, se cada foto for tirada anualmente de Saturno, já vai compor uma outra angulação em relação a essas fotografias que a gente acabou de ver aqui. Então, não é apenas o período de 5 anos que mudou, é também o que vai acontecer com Saturno nesse período de 5 anos. Então é importante que na astrofotografia planetária você conheça os seus alvos, porque conhecimento dos alvos vai fazer com que você adquira esta ou aquela característica da superfície daquele planeta. Para isso, uma coisa que eu não havia falado antes, ela surge aqui, que é o acompanhamento motorizado. Ou seja, além de você ter um tripé, além de você ter uma câmera fotográfica, você vai precisar também de um acompanhamento que faça um movimento que simule o movimento do astro no céu. Aqui eu mencionei que é necessário telescópio acoplado. Você pega uma câmera fotográfica e acopla nesse telescópio, ou então você tem uma câmera fotográfica com uma lente relativamente potente. Aqui eu estou falando de recursos um pouco mais caros, que geralmente estão relacionados com práticas profissionais. E a combinação
desse telescópio com a câmera, ou a câmera com uma lente bem potente, vou chamar assim, com um acompanhamento motorizado, vai fazer com que o astrofotógrafo acompanhe esse objeto no movimento do céu durante toda a noite. Ou seja, se você vai ter um acompanhamento de um astro durante toda a noite e você vai ter esses recursos fazendo essa captura de imagens, vai ser necessário também um período de pós-processamento e de edição de imagem. Aqui também existe a possibilidade de o profissional comprar o que é chamado de câmeras planetárias, porque elas são recomendadas para esse tipo de trabalho. E uma coisa que eu preciso retornar a enfatizar, que é importante que o astrofotógrafo ele conheça cada alvo. E a gente está falando aqui de astrofotografia planetária, né? Por exemplo, Júpiter, eu já tive o prazer de acompanhar, e assim, na verdade, isso é muito simples. Se você pegar um telescópio qualquer, mirar para Júpiter e conseguir fazer um ajuste de brilho suficiente para mostrar o planeta e as luas, no decorrer da noite você vai ver as luas saindo de um lugar para o outro num movimento de órbita ao redor de Júpiter. E isso é muito bacana de ver. Então, quando você conhece essas características, você percebe que ali tem uns objetos que estão se movendo. Você pode se programar para fazer algum tipo de registro de trânsito planetário, de alguma sombra de alguma dessas luas projetada na superfície, especificamente de Júpiter, é o que eu estou falando aqui, mas você tem características distintas para Vênus, tem características distintas para Mercúrio. É um pouco mais difícil de fotografar por causa da proximidade de Mercúrio com o Sol, mas é possível também. Se a gente falar de Marte, a gente pode estar falando também de calores polares, etc. Então, são características muito importantes que, se você conhece quando que aquilo vai aparecer ou qual a maneira que você pode esperar que aquilo vai ser representado na imagem, vai ficar muito melhor ainda e a sensação de satisfação vai ser muito bacana. E para falar sobre características de corpos do sistema solar, eu apresento para você uma chance, uma oportunidade, que é o meu e-book Conhecendo o Sistema Solar. Vou mostrar aqui, ó. Veja bem, olha só, aqui tem a descrição do que você vai encontrar em cada capítulo. Tem uma informação meio que como um apanhado geral. Tem aqui uma informação um pouco sobre mim. Tem aqui respostas a algumas perguntas frequentes que as pessoas costumam fazer, que vale a pena você dar uma olhada aqui, tá? Não vou entrar em detalhes aqui. E aproveitar o preço promocional, porque esse preço aqui provavelmente ele não vai ficar muito tempo. Então corre lá, vou deixar o link aqui na descrição, vai ser o primeiro link. E voltando aqui a falar sobre astrofotografias, o quarto tipo de astrofotografia que eu tenho para lhe contar hoje é a astrofotografia do céu profundo. Na imagem aqui está sendo projetada a nebulosa da cabeça do cavalo. Essa é uma das nebulosas mais conhecidas no céu, localizada na constelação de Órion, a nebulosa da cabeça do cavalo, também conhecida como Barnard 33. Uma curiosidade é que ela foi vista pela primeira vez por uma placa fotográfica no final do século XIX. Em relação à distância dela até nós, a luz dela que vimos neste ano saiu de lá há cerca de 1 milênio antes da chegada dos portugueses em solo tupiniquim. Essa foto aqui foi uma foto do NASA Apod também, de 25 de novembro do ano de 2024. Os créditos aqui estão com Alex Lin, do Telescope. E as características principais desse tipo de astrofoto que eu tenho para falar aqui é que ela possui períodos específicos também. Da mesma forma como existem períodos para você fotografar os planetas, existem períodos no ano para você fotografar esses alvos que a gente chama de objetos do céu profundo, ou Deep Sky Objects, DSOs. Tá? Esses objetos eles estão localizados nas constelações, então existem constelações que a gente consegue ver sempre, existem constelações que a gente nunca vê, existem constelações que a gente vê de tempos em tempos, e essas características de periodicidade das constelações vai depender muito da nossa latitude. Por isso que é importante você conhecer o lugar onde você está e conhecer
os alvos que estão à sua disposição. Esse tipo de astrofotografia aqui vai exigir um investimento em equipamentos. Provavelmente vai ser muito parecido com a questão da astrofotografia planetária. Então você vai ter um acompanhamento motorizado, você vai precisar de um tripé robusto, você vai precisar de uma câmera fotográfica, ou com uma lente potente, ou acoplado a um telescópio. Vai exigir técnicas de processamento, técnicas de edição, e cada DSO vai ter a sua peculiaridade, sua característica, então é importante que você conheça esse tipo de alvo também. Mas uma coisa é muito importante, eu preciso contar para você, que é o seguinte: tudo isso que eu acabei de falar para você são dicas e recomendações, elas não são regra, ou seja, pode acontecer de você conseguir não necessariamente precisar comprar algum tipo de mecanismo desse que eu acabei de falar para você, só que você pega a sua casa, tem algum recurso aí, você tem um amigo também que manja muito, ou você mesmo é autodidata, você consegue manipular eletrônicos, consegue fazer de uma forma com que você adquira essas imagens do seu modo, ótimo, tudo bem. Só que isso aqui que eu estou falando é fruto da minha experiência, é fruto daquilo que eu já conversei com o pessoal, é fruto daquilo que eu aprendi também estudando ao longo do tempo. E é o que mais comumente acontece, tá? Então essas dicas são dicas que você precisa levar não como regras restritivas, mas como conselhos para seguir, tá? Então, estude sempre um pouco de cada vez. Mais uma vez eu reforço, curta o vídeo, se inscreve no canal, sua inscrição é muito importante e até a próxima.